E daí, gostaram da história? Eu gostei, adorei. Vocês viram que depois que a minhoca ficou com muita raiva, ficou muito brava, ela resolveu comer o gato? Mas será que uma minhoca consegue comer um gato? O que vocês acham? Eu acho que não. Uma minhoquinha daquele tamanhozinho vai comer um gato desse tamanho? Eu acho que ela não consegue. O que vocês acham? Ah, e na história foi dito que se tem uma coisa que funciona é a cadeia alimentar. Mas o que é a cadeia alimentar? Vocês já ouviram falar sobre isso? Bom, a cadeia alimentar é um ecossistema no qual um organismo precisa de outro para se alimentar. Um organismo vai se alimentar do outro. A cadeia alimentar sempre vai se iniciar com um organismo que produz o seu próprio alimento. No caso, as plantas, como nós já vimos, a planta produz o seu próprio alimento. Ele é um produtor. Ele produz o seu próprio alimento. A cadeia alimentar vai começar por ele, certo? Então, um outro organismo vai se alimentar desse organismo que produz o seu próprio alimento, que é a planta, tá bom? Então, esse outro organismo pode ser um coelho, por exemplo. O coelho se alimenta da planta. Então, começa lá pela planta que produz o seu próprio alimento e o coelho se alimenta da planta, certo? E depois tem um outro organismo que vai se alimentar do coelho, que pode ser uma cobra, por exemplo. A cobra se alimenta do coelho, que se alimenta da planta, certo? Depois o gavião vai se alimentar da cobra. O gavião se alimenta da cobra, que se alimenta do coelho, que se alimenta da planta. Mas o gavião, ninguém vai se alimentar dele. Aí vai chegar uma hora que esse gavião vai morrer, seja por velhice, né, ou por alguma doença. Esse gavião vai morrer e ele vai se decompor com a ajuda dos fungos e bactérias que nós já estudamos. Lembra que são os micro-organismos? Então, com a ajuda dos fungos e das bactérias, o gavião vai se decompor e vai retornar para a terra em forma de nutrientes, que vai alimentar a planta, que vai ajudar no processo, né, da fotossíntese da planta, certo? Então isso é um ciclo. Esse foi um exemplo de cadeia alimentar. Pode ter inúmeros outros. O organismo que produz o seu próprio alimento, como a planta, ele é chamado de produtor. Os outros que apareceram nessa cadeia alimentar, né, o coelho, a cobra e o gavião, são chamados de compositores, tá bom? E os fungos e bactérias que ajudam na decomposição são chamados de decompositores. Agora vocês vão fazer as atividades de vocês no caderno, tá bom? Sobre esse conteúdo. Se precisarem de alguma ajuda, se não entenderem alguma coisa, retomem um pouco a explicação do vídeo ou me mandem as perguntas lá no grupo ou no particular, tá bom? Um beijo! Se cuidem, tá bom? Usem a máscara, lavem sempre as mãos e, se possível, sempre fiquem em casa.